Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael Rodrigues e esse é mais uma live do Impulso Emerge. Hoje eu vou receber um querido amigo, o Carlos Eduardo Rato, e a gente vai conversar sobre o capitalismo consciente, o fim da dicotomia entre o econômico e o social. Então o pessoal está chegando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eveline. Boa noite, Gustavo. Abiral 10. Caramba, uma galera boa chegando aí. Daqui a pouco o Rato vai estar com a gente. E vai ser um papo muito legal estar com vocês. A gente vem fazendo lives desde fevereiro, né? Um número bem grande aí de lives. E a gente está conversando com muita gente bacana, muitas histórias inspiradoras, muitas reflexões bacanas, né? E caramba, turma 6 na área, Adriano Biral, olha aí, ó, que legal. Minha mãe acabou de entrar também. Oi, mãe. Zeana. O pessoal tá chegando. Olha, e agora o Rato chegou. Então, para a gente não perder mais tempo, eu vou convidar ele para se juntar a mim e a gente começar esse bate-papo. Vou aguentar aí só um minutinho. Pronto. Adicionar. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. Muito bem. Olha ele aí. Tudo bem? Tudo bem, Rato? Cara, eu acho que você tem que colocar seu celular em pé. Sim. Isso. Pronto. E aí, tudo bem, cara? Boa noite. Já tem uma turminha Tudo bem, aqui. boa noite você. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. O seu vídeo tá dando umas Opa, que bom. O seu vídeo tá dando umas travadinhas, mas eu acho que daqui a pouco estabiliza. Tá. Ó, Gabriel Eu tô no Wi-Fi aqui, Kozlovski. mas funciona bem. Não, tá bom. Tá indo bem. Por onde você anda? Tá em São Paulo? Na verdade, eu tô em Itu agora. Itu. Porque ficou mais fácil, né? Do que ficar em São Paulo num apartamento. É um pouco mais perto da natureza, né? Nesses momentos é Exato. melhor mesmo, né? Com Que bom. certeza. Cara, que bom estar com você aqui conversando. Tava falando aqui antes de você chegar que eu já perdi as contas de quantas lives eu fiz esse ano. A gente começou em fevereiro, né? Eu acho que já foi mais de 30 já. De vez em quando eu conto, mas agora eu dei uma perdida na conta. Fazendo mais live que o Alok. Não, não, isso não. Aliás, hoje quando eu tava entrando aqui, eu reparei que a Tereza Cristina, né, que é a rainha das lives, ela tá ao vivo, mas geralmente as lives dela começam mais tarde, né? Eu falei, caraca, eu vou concorrer com a Tereza Cristina, meu Deus do céu. É só o que me falta, né? Muito bom. Rato, muito bom estar com você aqui te recebendo. Eu tô lembrando aqui, né, da gente se conheceu, você foi fazer o Emerge Você, né? Não me lembro. Turma 6. Turma 6, é. Aliás, o Adriano Biral está aqui, já falou que está presente aqui na área. A Mônica. Pelo menos a turma está presente, né? Pelo menos a turma está presente. O pessoal vai chegando, né? Tem muita gente que vê depois também, porque a gente deixa gravado no YouTube, né, e tudo mais. Então, é bem legal isso. Mas aí eu estava lembrando, né, que você participou da turma 6, né, e foi muito legal te conhecer lá. E depois eu até queria que você contasse um pouco dessa sua experiência, antes da gente começar a falar do capitalismo consciente, dessa coisa do fim da dicotomia entre o econômico e o social, né, que é o tema da nossa live. Vai ser bem legal ouvir um pouco da sua perspectiva, da tua experiência como executivo, do que você anda fazendo lá na BBCE, do que você fez na B3 antes e durante toda a sua carreira, né? E eu tenho que dizer aqui em público, né, o quanto que eu sou grato, assim, por você, assim, né, porque você teve a sensibilidade
na época que você era executivo da B3 ainda, que foi quando você fez o Emerge, você acabou nos apresentando lá como uma possibilidade de consultoria, né? Que estava um momento bem especial. E aí acabou dando certo e foi, poxa, um trabalho assim muito bacana para a gente, né? Onde a gente desenvolveu bastante coisas lá com eles, né? Os últimos 2018 e 2019, a gente fez bastante coisa. Esse ano a gente tá num momento de pausa ainda, né? Acho que está todo mundo um pouco Todos nós, mais, né? mais devagar, né? Mas um cliente muito significativo para a gente e foi você que fez essa ponte inicial, assim. A gente é muito, muito grato, assim, por você ter Uhum. feito isso, né? Então, cara, com essa introdução, eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem é você, contar um pouquinho da sua história, né? E depois Legal. a gente podia explorar um pouquinho, assim, como que foi a tua experiência no Emerge Você, que é esse programa, para quem não conhece, né? Um programa que a gente tem. Olha, Calu Machado entrou e a galera tá vindo te ver, viu, Rato? Olha aí, ó. Porra, né? Não tem mais nada interessante para fazer, né? Pois é. Tá muito legal. O que eu estava falando, meu Deus? Então, para Para você me se apresentar. apresentar, contar um Legal. pouquinho. Então, eu estou falando do Emerge Você, né? Que é um programa que é o início de tudo do Impulso Emerge, né? Esse programa que a gente oferece para pessoas físicas, né? Para indivíduos que estão buscando um olhar para rever alguns conceitos de vida, para replanejar a vida e o trabalho a partir de uma tomada de consciência maior com o seu propósito de vida, né? Inclusive agora a gente vai conseguir fazer nesse ano maluco a 11ª turma aqui no Rio de Janeiro pela primeira vez. Vai começar agora em outubro. A gente vai fazer num lugar lá em Pati do Alferes, que é um lugar aqui no interior do Rio, no meio do mato também. A turma topou fazer com todos os protocolos de segurança, né, e tudo mais. A gente está muito feliz que a gente vai voltar a encontrar com as pessoas, mesmo estando de máscara, sem poder ter tanto contato. Estamos indo para a 11ª turma de uma história que começa Bom, desde 2014. Tanta gente bacana já passou e está transformando as suas vidas, né? Então, vou parar de falar e deixar vamos você lá. se apresentar um pouquinho. Vamos lá. Obrigado, Rafael, aí pelo convite. Acho que é um prazer, né, falar com você e falar enfim, com todo o público aí que está participando. E falar desse tema que eu acho que é tão importante e está tanto em voga aí no mundo, né? A minha formação, basicamente, assim, trabalhei muito tempo em banco, então falar de capitalismo consciente para quem trabalhou em banco parece alguma coisa meio que não soa bem, né? E trabalhei muito tempo, trabalhei mais de 20 anos em bancos, em multinacionais. Depois eu fui para a CETIP na época, né? Uma empresa de capital aberto, e fiquei lá durante 7 anos, até a aquisição por parte da BMF, então BMF Bovespa, da própria CETIP, formando a B3. E, enfim, sempre trabalhei nesse mundo financeiro, mas com infraestrutura de mercado, né, que é o caso da CETIP, ou com a própria instituição financeira. E aprendi com vocês, na verdade, assim, da geração que eu vim, né, uma geração que é uma geração que buscava muito como propósito, né, a parte financeira, né, o dinheiro, né, então a gente sempre brincava assim, qual que é o seu número, né, a pergunta sempre era essa, né, Sim. qual é o número no qual, a partir do qual você vai ser feliz, né, se você tiver esse número na tua conta, a partir do qual você vai procurar a tua felicidade. No final da história era um pouco isso, né. E era uma geração muito voltada para isso, para resultado, para número, para de fato concretizar aquilo, para depois pensar em outras coisas, né? Primeiro a questão era qual que era o seu número, né? E para isso tem que ser eficiente para caramba, né? Tem que se especializar para Exatamente. E caramba. quanto mais cedo você chegar no teu número, era o melhor, né, cara? É isso aí. Porque aí sim você tinha a possibilidade de curtir a vida, vamos dizer assim, com base no seu número. Então, essa era a filosofia que a gente nasceu, cresceu. E dentro de banco era mais isso ainda, quer dizer, a competição muito elevada. Eu era da época das tesourarias, né, de banco. Trabalhei dentro do banco, não trabalhei em agência, trabalhei na tesouraria do banco, no coração do banco, onde realmente essa questão de competitividade sempre foi muito, muito forte. E não se falava né, em assédio moral, etc. Presenciei várias situações ali que
hoje seriam inimagináveis, né? Mas que realmente naquele momento nem se cogitava essas situações. Burnout é coisa de cara que não tem o que fazer, cara. Vai trabalhar que o mais importante é isso. Então, por um lado, isso foi bom para ter esse conceito e essa noção de resultado. Por outro lado, acho que a partir do momento que eu entrei na CETIP, comecei a, né, liderar um time maior, né, cheguei a liderar ali quase mais de 50 pessoas, você começa a ter uma visão um pouco diferente do mundo, né? Você começa a estudar um pouco mais sobre o que é essa liderança, né? Já antes de chegar na CETIP, eu já tinha feito 2 MBAs, então, mas sempre com esse olhar também de entender um pouco qual que seria que liderança é essa que estava surgindo e que a gente precisava correr atrás e se preparar e se aperfeiçoar para entender isso, né? Nesse período, né, e aí entrando um pouquinho no Emerge, né, e quanto que foi isso importante dentro da minha vida pessoal e profissional, eu diria as duas, porque a primeira coisa que eu aprendi foi que não existe essa separação de vida pessoal e vida profissional, você é aquilo que você seja no trabalho ou seja na tua vida pessoal. E aí quando começou esse processo, né, de fusão, e aí você começa, acho que todo mundo, né, eu já passei por duas, né, eu estava no Bake Boston quando foi comprado pelo Itaú, e agora na CETIP quando foi comprada pela BMF, né? Eu brinco que um dia eu ainda vou ser o comprador, não vou ser o comprado, cara. Porque eu já tive duas experiências de comprado e são coisas diferentes, mas enfim, acho que a partir de 2017 ali começou começou esse movimento. Um momento engraçado, porque você vai muito bem na tua vida, você está tudo certo, está funcionando, os resultados estão vindo, mas assim, você não controla, né? Vem uma fusão, um processo que é totalmente de mudança, né? Que te obriga a refletir. Então, não existe aquela história de você ficar quietinho no teu canto, que deixa a onda passar, que eu vou ficar aqui, que eu vou ficar ileso, né? A vida é isso, né? A vida é mudança, é cada vez maior, né? Tem aquele movimento VUCA, né? Quer dizer, cada vez mais isso acontecendo. A mudança é uma rotina, não é uma situação específica, né? No passado, a mudança era exceção, hoje ela é regra, né? Então, vem uma mudança que te chacoalha, que te faz repensar, e através de um outro profissional que eu admiro bastante, que é o Nélio, né? Nélio Bilatti, ele me indicou, olha, tem esse pessoal aqui, meio maluco e tal, tô brincando, mas enfim, um pessoal que faz um trabalho legal de você se redescobrir, né? De você realmente entender onde você está, quem você é e qual que é o teu papel. E aí eu falei, vamos lá, cara, vamos encarar, assim, né, aquela coisa de gringo indo pro samba, né, cara? Meio cintura dura e tal, e falou, pô, vamos encarar esse negócio e tal. Aí chega na primeira classe, né, o Rafael tocando violão lá, cantando uma canção, eu falei, puta, o que eu vim fazer aqui, né, cara? Só que depois você mergulha no negócio, né, quer dizer, você entende e é um programa bem legal, assim, que realmente te faz repensar muita da tua vida, da tua consciência, daquilo que você representa para você e para a sociedade. Acho que, bom, você pode falar melhor que eu aí de todos as fases, né, as 3 encontros, né, e eu já falei isso para você, acho que a gente tem que fazer um 4º encontro aí para a gente dar uma refresh, né, porque Sim. as coisas mudam, né. Então, assim, acho que foi um trabalho bem legal, assim, que eu recomendo bastante, que realmente culminou com a minha vontade de não permanecer mais na empresa depois da fusão, que foi pela primeira vez na minha vida uma decisão minha, né? Quer dizer, não foi uma coisa que foi imposta, né? Foi uma decisão que eu tomei, com todos os ônus e bônus desse processo. E acho que foi muito legal, assim, no final, independentemente da situação ou da empresa, não estou aqui falando mal da empresa ou do resultado da fusão, acho que foi maravilhoso, até indiquei, né, quer dizer, falei, puta, Rafael, acho que tem um trabalho para ser feito lá na B3, vou te indicar a pessoa de RH para você conversar e fazer esse trabalho, porque eu acho que tem muito a ver do que eles vão precisar fazer em relação à cultura, de realmente propagar e
e definir a cultura e propagar essa cultura, que é algo muito diferente e difícil de ser feito. E ainda bem que deu certo, que você conseguiu fazer o trabalho. Infelizmente, não pude estar lá para participar do seu trabalho. Foi uma pena mesmo. Mas, enfim, mas também foi uma decisão bem pensada obviamente, buscando essa tal felicidade, né? Porque uma coisa, felicidade não é um fim por si só, acho que é um estado que a gente vai vivendo, e no momento que a gente reconhece que a gente está feliz, a gente tem que curtir, porque esse momento não vai ser eterno. Eu acho que tem algumas pessoas que definem muito bem isso, que a felicidade é aquele momento que você fala assim, legal, nesse exato momento eu posso morrer tranquilo porque eu cumpri o meu papel. Então, esses momentos acontecem ao longo da tua vida e você tem que aproveitar da melhor forma possível esse momento, porque eles não são um objetivo final, né? Então, assim, foi isso. Não sei se eu falei demais aí, mas assim, não, essa foi a jornada, né? Eu queria até queria até aproveitar e fazer um comentário, assim, né, de algumas coisas que você falou. Primeiro, eu queria te dizer que o Nuno, seu filho, está aqui, inclusive. Você está sabendo. Você vê que a responsa está grande, hein, cara? Ele tem conta no Instagram e eu não tinha. Pois é. Muito Novos bom. tempos. Novos tempos. Mas você falou uma coisa que é muito legal, né? Que são, assim, tem momentos que surgem perguntas, né, dentro da gente que fazem a gente mudar mesmo. E essas a gente chama de crises, né? São algumas crises que a gente vai tendo com o passar da vida e na verdade, essas crises são verdadeiras oportunidades para a gente colocar a nossa vida no prumo. E aí tá mais perto do que significa uma vida equilibrada, uma vida feliz, né? Uma vida harmônica e tudo mais. Mas só que você precisa dar ouvidos para isso, né? E muita gente, às vezes, passa, né? Vem um incômodo, vem uma pergunta, vem uma questão, mas a pessoa passa. E que bom que você, naquele momento, você teve a perspicácia de se ouvir, né, e falar, cara, deixa eu entender melhor o que está acontecendo comigo, né, que incômodos são esses, e às vezes a vida te apresenta, né, alguns desafios, algumas mudanças e tal, que desperta em você, né, esse olhar e fala assim, cara, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo comigo, que não é bem, né. E aí eu queria te fazer um elogio, porque assim, eu acho que você foi uma pessoa muito corajosa no que você fez, cara, porque pô, você já tinha uma carreira muito, muito sólida e, né, e sendo construída, né? E aí o que eu acho admirável que você fez, que eu conto para muitas pessoas, inclusive, é que você inverteu a coisa, você realmente tomou as rédeas da sua vida nas suas mãos. Então eu lembro de você me contar, e me desculpa se eu vou fazer alguma indiscrição, de você falar assim, cara, eu vou apresentar para a empresa que eu estava, né, o que eu acho que faz sentido para mim. Isso não significa que a empresa vai aceitar ou não, e nem significa que se ela não aceitar, ela seja pior ou melhor. É só uma questão assim, eu estou dizendo para a empresa o que para mim faz sentido. Se couber o meu projeto ali dentro, bem. Se não couber, tá bem também, e eu vou ser feliz em outro lugar. E foi o que você fez. Eu achei um passo muito corajoso, porque assim, talvez, claro, num primeiro momento não foi lá, e aí você decidiu sair, e aí você foi construir uma outra história. E é muito legal, porque isso para mim é libertador. E aí muda completamente a energia da vida, né? E você começa... Então, mais uma vez, você passa por um momento de vulnerabilidade, né? Que você fica meio com medo. Você fala, cara, estou indo para um lugar de incerteza, de mudança. Eu não sei direito o que vai acontecer, né? Mas daqui a pouco as coisas vão se encaixando. E eu acredito muito nisso, né? Num lugar muito melhor do que estava antes. Justamente porque você teve coragem de fazer isso e você falou, cara, vai ser assim agora, eu vou dar mais o tom, eu não vou deixar tanto as pessoas ou as organizações darem o tom para mim. E aí tem uma mudança radical que eu imagino que você esteja navegando agora. Não, exato. Mas assim, também para a gente não contar só flores, né? Não é uma decisão fácil. Sem dúvida. Eu demorei um ano para consolidar e realmente entender aquilo que eu queria e tomar essa decisão de uma forma bastante consciente, mas não é fácil, cara, não é fácil. Acho que todos nós passamos por esse processo e muitas vezes você acaba botando o teu projeto na gaveta e fala, segue o jogo e vamos do jeito que está mesmo, depois mais para frente eu decido se eu vou ser feliz ou não, né? Ou se eu vou fazer aquilo que eu quero, independentemente de ser... Né, eu acho que a felicidade, de novo, é uma consequência, ela não é um fim por si mesmo, né? Então, o fato de você fazer coisas que realmente te deixam conscientemente de que você está tomando rédea da situação,
elas te trazem no final uma possibilidade de um final feliz, né? Mas não necessariamente você não consegue enxergar a felicidade, ela não é palpável, ela não é uma coisa que você consegue planejar, determinar e dizer que a partir daquele ano você é feliz. São situações que você se coloca em busca disso e você, né, se você estiver realmente consciente, você encontra. Mas eu quero dizer o seguinte, quer dizer, que não é fácil, né? Quer dizer, e não é fácil vários aspectos, dos aspectos econômicos, né? Porque acho que a gente, né, eu me considero um privilegiado dentro do universo, né, do mundo, né? São pessoas que, nem todas as pessoas têm essa opção de falar assim, olha, legal, vou decidir o que eu quero para minha vida. Tem pessoas que não têm isso, né, que não têm essa possibilidade. Mas é possível encontrar algum tipo de prazer naquilo que está sendo feito e ter a coragem de buscar. E uma coisa que você falou, quer dizer, que eu ouvi essa frase, essa relação, e eu levo muito isso, não ter medo, porque o medo é o pior sentimento que tem, né? O medo te paralisa, né? Faz com que você não vá para frente nem para trás. Então, o medo, ele existe, ele é fato, mas ele tem que ser trocado por coragem. E necessariamente coragem para ir para um lugar que você não necessariamente sabe qual que é, né? Que é exatamente isso que eu fiz, assim, puta, sei lá, eu defini aquilo que eu acho que faria sentido para mim, para que eu pudesse ficar na empresa que eu estava, sujeito, como você falou, a não ter sido aceito, como foi o caso, e saber claramente que eu estava tomando um risco ao sair, um risco calculado, mas um risco, né? E estava abrindo mão de algumas coisas que eu entendia que deveria ou poderia abrir mão. Então, não é fácil, é um processo que cada um de nós tem que fazer. E é engraçado, porque todo mundo pede para que comande a sua própria vida, né? Todo mundo, né, quer isso e busca isso e faz e gasta dinheiro em terapia. E, puta, eu quero... Aí quando você tem a tua vida na tua mão, você fala, e agora, o que eu faço, né? Sim. Porque dá medo, dá insegurança, Sim. dá isso, cara. Assim, então, é legal você falar, quero tomar as rédeas da minha vida, né? Mas quando você toma, será que você está preparado para realmente seguir em diante e fazer aquilo que você quer? Será que você tem coragem para isso? Sim. Então, é algo realmente que você tem que avaliar, né, cara? E essa coisa do medo que você está falando, né? Eu acho que o medo, a gente fala bastante isso no Emerge, né? O medo, ele precisa existir, na verdade, porque é questão de sobrevivência, né? Se a gente não tem medo, a gente pode morrer. Mas ele tem que ser na medida certa. Então, assim, medo demais, como você falou, congela. A pessoa não faz nada e ela fica presa. Inclusive, agora a gente está vivendo como sociedade uma situação muito complicada, porque a gente está com medo de morrer, né? Por causa dessa doença que está aí. Mas aí, eu acho que é um baita desafio, né? E aí, como é que eu consigo, né, avançar a minha vida mesmo diante dessa situação que a gente está vivendo agora? Porque, e aí na outra extremidade, então assim, medo demais te imobiliza, você não sai do lugar, e medo de menos te leva para a inconsequência. Aí você vai fazer coisa que... E aí não tem consciência, não tem, né, nada disso. Então, assim, o ponto de equilíbrio, né, de você ter um medo que te preserve a vida um pouquinho, mas que te bote para frente, que aí é coragem de se jogar. E aí você falou uma coisa que eu acho genial, que é a coisa da incerteza. Cara, a gente não tem controle de nada nessa vida. Nada. Só que a gente até é de uma geração, né, que a gente achava que a gente podia controlar tudo, que estava tudo sob controle. Exatamente. E, na verdade, isso não é real. Né? A gente não tem controle sobre nada. Né? E quando a gente aprende a navegar nesse lugar de não controle, e para você fazer isso, o autoconhecimento, e aí por isso eu acho que faz muito sentido essa tua busca. Em que você tem que se segurar? Em você mesmo. Uma vez que você entende quem você é, se conhece muito bem, sabe quais são os seus potenciais, o que você pode entregar, o que você pode fazer com muita confiança sobre isso, bom, já diminuiu bastante o medo, porque você sabe quem você é. Você confia em você e vai. Né? E aí você vai ter que acreditar um pouco. Né? Exato. E o medo se combate com isso, quer dizer, o medo se combate com consciência e segundo planejamento, né? Ninguém Boa. Aqui está falando assim, olha, porque às vezes tem aquela coisa assim, puta, vamos viver feliz e tal, larga o emprego. Não é isso, cara.
né? É isso. A gente tem que entender aqui as situações de cada um. Sim, Só que assim, é possível, a partir do momento que você entende aquilo que você quer, entende aquilo que você quer e como que você se coloca, você consegue traçar um plano, né? Tentando racionalizar um pouco, mas é fato, quer dizer, você combate o medo quando você tem a certeza, um menor grau de incerteza. A incerteza vai existir sempre. sim, Mas se você tiver de conseguir diminuir ao máximo esse grau de incerteza, nunca vai ser 100%, né? sim. Por isso que precisa da coragem, por isso que precisa para você dar o passo seguinte, porque não existe você sair daqui para lá e dizer que está tudo certo, que você sabe exatamente para onde você vai parar. Tem uma incerteza, mas com planejamento e com autoconhecimento, Uhum. você com certeza minimiza muito a questão do medo, o efeito do medo sobre aquilo que você quer fazer. E aí, é interessante que eu estava aqui vendo, a gente tá se propondo a falar sobre o fim da dicotomia entre o econômico e o social, acaba que a gente está falando um pouco disso no plano individual, né? Exato. E aí, como é que você, já fazendo a ponte, né, para o corporativo, né, para os ambientes organizacionais, né, o que você tem experimentado assim de prático, né, nos últimos tempos que está te mostrando que o social e o econômico eles precisam cada vez mais andar junto, que uma coisa alimenta a outra, né? Ou seja, que quanto mais você trabalha o desenvolvimento humano, quanto mais você trabalha relacionamento, quanto mais você trabalha autoconhecimento, você tem impactos econômicos muito positivos na empresa, você muda um pouco o fluxo financeiro. Como é que tem sido a sua experiência com relação a isso, assim, do que você está praticando lá na BBCE e enfim? Eu acho que primeiro assim, agradecer vocês porque foi dos cursos, né, um dos módulos do Impulso Emerge que eu me lembro muito bem até hoje, né? Acho que foi você, o Henrique, explicando exatamente essa junção das duas coisas, né? Que as organizações sociais hoje elas estão se tornando, elas necessitam do lado econômico. Uma organização social puramente social, ela não para em pé. E as organizações econômicas estão se preocupando muito mais com o lado social. Então, acho que a gente vive nesse momento onde as duas coisas estão trabalhando conjuntamente, né? Sem dúvida. E aí, esse insight para mim foi super importante, porque você começa a perceber a diferença que é entre você lidar ou ser líder de uma empresa que ela trabalha para o lado econômico e ela tem lá uma fundação ou alguma doação, né, que fica apartado, né, que eu chamo de estratégia primeira-dama, né, deixa lá, a primeira-dama cuida do social e eu cuido do econômico, né, cara? Deixar essa coisa separada de organizações onde o social ele faz parte da economia e ele impulsiona o resultado. Então, que é a coisa que eu mais acredito. Quer dizer, não adianta você tirar o social e deixar o social de lado, né? Criar uma fundação, fazer uma doação e trabalhar no lado econômico aqui e às vezes numa rota de colisão. Às vezes o teu discurso para o lado econômico não bate com o teu discurso para o lado social. Então, se você tem esse problema, esse dilema, né, não faça isso, né? Não, ou vai para um lado ou vai para o outro, porque senão você começa a ter um problema, uma crise de existência empresarial, né? Porque você tem um discurso para o social de um jeito e para o econômico de outro. Então, acho que onde funciona, onde realmente você passa a ter um resultado, é quando você faz essas duas coisas juntas, né? Quando você descobre que o fato de você fazer alguma coisa que também tem um impacto social, ela também te produz um efeito econômico melhor. Uhum. Então, eu acho que é aí que você consegue, essa é a busca que eu acho que as empresas têm que ter, muitas já estão avançadas nesse sentido, as empresas mais evoluídas olham para si como sendo um ser social, né? Como se fosse uma pessoa que está inserida dentro de uma sociedade, e por isso ela precisa ter essa responsabilidade, mas não como uma área apartada, né? Não como uma coisa do lado e eu vou tocar aqui ao meu lado, mas uma coisa junta, né? Quando o social mostra que você gera resultado com isso, né? Sim. Você gera resultado com aquilo que você está fazendo também para a sociedade. E aí, assim, trazendo para as empresas, eu acho que o mais importante é criar um ambiente. Hoje em dia as pessoas não... Hoje em dia, eu acho que talvez no passado também, talvez menos, mas hoje com certeza mais, as pessoas não ficam na empresa só pelo salário, só pelo financeiro.
né? As pessoas precisam de algo mais, né? Precisam realmente entender aquilo lá, entender o projeto, ter vontade de trabalhar no projeto e realmente começar a agregar algum tipo de valor. Então, criar essas condições para que as pessoas tenham essa visão, porque senão, porque salário, você vai ser um mais ali, menos ali, vai pagar um pouco mais, um pouco menos, mas acaba, né? Uma hora acaba. Então, as empresas evoluídas, acho que elas têm muito mais essa questão de você poder estar junto, né? Quer dizer, poder fazer com que as pessoas trabalhem não só pelo salário, mas trabalhem pelo projeto, né? Isso é ilusão? Não. Acho que tem várias situações onde muitas pessoas foram para algumas empresas pelo projeto, pela vontade. Lógico que isso no final da história tem que dar alguma projeção financeira também. Isso faz parte. Mas, assim, só o financeiro ou só o social, eu acho que eles não, que nem a gente falou do tema, né? Eles não são dicotômicos, né? Eles não andam sozinhos. Eles têm que andar juntos, né? Ouvindo você, né, uma coisa que eu sempre defendi, assim, né, eu acho que não existe empresa que não tenha papel social. E isso tá na essência das empresas, inclusive, né? As empresas, quando elas foram criadas, quando nós, como sociedade, seres humanos, a gente decidiu se organizar em torno de organizações para poder realizar coisas, elas vêm a partir de uma necessidade humana, né? As empresas foram constituídas sempre para poder atender uma necessidade humana. Eu entendo sempre assim, né? Então, assim, existe empresa para quê? Para fazer trilho de trem, para a gente poder se transportar, para poder andar mais rápido. Existe empresa para fazer roupa, para quê? Para a gente se vestir, porque o ser humano precisa de... Isso tem um apelo social, né? Existe empresa para... Né? E aí avança mais, né? Então, para existir, precisa ter um cuidado com esse lugar que a gente vive, um cuidado ambiental, um cuidado social, de desenvolver de fato a sociedade, mas isso está intrínseco ao business, né? Está dentro do negócio, né? Inclusive, né, eu escrevi alguma coisa no LinkedIn semana passada falando sobre isso, assim, né? Que as empresas elas precisam adquirir o direito de operar, e quem dá o direito de operar para as empresas é a sociedade, no fim das contas, né? Então, se a empresa ela não tem uma responsabilidade com a sociedade a partir do que ela faz, a sociedade tem o poder de falar assim, cara, eu não quero mais você, né? Não é só o governo que dá esse direito de operar, né? Então, eu acho muito legal isso que você está falando, porque é isso, as empresas... Me parece que esses movimentos todos que têm acontecido nos últimos, 30 anos, né? Sustentabilidade, propósito, capitalismo consciente, empresas B... nossa, tem tanta coisa acontecendo. No fundo, é um convite para as empresas delas repensarem ou se reconectarem com o seu motivo de existir mais nobre. Sei lá, acho que na década de 80, 90, se perdeu um pouco a mão nisso, né? E eu acho que tem uma retomada nesse sentido, que inclusive tem organizações hoje que são híbridas, né? Que são organizações que tem que isso é dito de forma mais explícita, né? Tem uma função social mais implícita. O lucro ele é social também, enfim, né? Que talvez seja um caminho para o futuro. Acho que o que eu quis dizer assim também, a gente tem que tomar cuidado, assim, a gente não está falando de um banco virar uma ONG e uma ONG virar um banco. Não é claro isso. Que não. Mas assim, o que eu estou falando, é possível você produzir mais e por mais tempo, de forma mais eficiente, se você tiver pessoas satisfeitas dentro da sua empresa. Porque o que você falou, assim, é importante assim, a gente também colocar que empresas elas não existem por si só, elas são pessoas, né? As pessoas fazem com que aquela empresa exista, né? A tecnologia é importante, tecnologia é meio, né? Forma pela qual a gente consegue alcançar os resultados. Mas o fato é que as empresas são feitas de pessoas. Se as pessoas estão trabalhando de forma harmônica, coordenada, e entendem que estão fazendo o seu papel na sociedade, e a empresa, consequentemente, está fazendo o seu papel na sociedade, isso vai produzir muito mais, isso vai dar resultado econômico. Quer dizer, não adianta a gente pensar que a gente vai produzir impacto social se a gente não pensar no impacto econômico. As empresas funcionam e existem para produzir também resultados econômicos. E é possível você produzir resultados econômicos
também produzindo resultados sociais. Ao contrário, o resultado social pode impulsionar o teu resultado econômico. Sem dúvida. Porque as pessoas vão comprar mais de você, porque você produz sob uma determinada forma, utilizando determinada matéria-prima. A empresa fala a mesma língua, né? A gente vê também muito trabalho de cultura, né? Que o cara vai lá, faz um trabalho de cultura bacana, depois sai da empresa, a empresa tem lá os valores pendurados na parede, mas não pratica de fato, né? Então, a gente vê muita empresa que se fala inovadora, aí você vai lá, tem que carimbar o papel. Mas que inovação, né? É inovação só no falar, não é no fazer. Então, ou se não, ao contrário, né? Empresas que se colocam muito inovadoras e aí acabam colocando a tecnologia como sendo o seu fator principal e não o cliente, não as pessoas, né? E eu tive a oportunidade durante o meu período de sabático, tentativa de sabático, de estudar um pouco lá fora na Singularity University, que é uma referência nesse tema de inovação. E o que eles falam é exatamente isso, que as empresas inovadoras, elas são people-oriented, né? A tecnologia é meio, né? As empresas que são, eles até brincam, né? As empresas que são só technology-oriented, na verdade, são como crianças brincando com brinquedos, né? Sim. Você só produz coisas sem saber se aquilo vai ter uma utilidade ou não, se aquilo vai produzir alguma coisa ou não. Enquanto que se você trabalhar com pessoas, as pessoas vão produzir coisas que às vezes a inovação é algo simples, às vezes o exemplo lá do ketchup, lá vira de ponta cabeça e resolve o problema que todo mundo tinha que bater no negócio para poder sair. Então, assim, inovação é inovação, produz valor, produz valor. O conceito de inovação, para mim, é produção de valor para o cliente e acessibilidade para o cliente. Produz valor e é acessível. Então, eu acho que, de novo, a gente tem que lembrar das pessoas, né? Não tratar empresas como sendo seres inanimados que agem por si só. Na verdade, a cultura, as empresas são feitas de pessoas. Se a gente não trabalhar com as pessoas, né? E é isso que a gente tem feito lá na BBC, né? De criar primeiro uma cultura, saber qual que é a nossa cultura e saber que essa cultura aqui não é a cultura que está instalada hoje. É uma cultura que a gente vai, aos poucos, conseguir fazer com que a empresa possa trazer essa cultura para dentro e praticar essa cultura. E quando eu falo praticar, é praticar na hora de contratar e na hora de demitir, né? Eu falei assim, eu brinco assim, eu quero chegar no ponto onde a gente demita por conta de valores, né? Não significa que a pessoa é ruim, não é isso, mas os valores daquela pessoa para os valores da companhia não encaixam. Sim. E aí ela vai procurar um emprego num lugar onde seus valores encaixam. Não estou dizendo que esses valores são ruins ou não, mas a gente tem que respirar esses valores todo dia, porque senão a gente vai, de novo, criar e fazer um baita trabalho de valores para deixar pendurado na parede e na prática ali, né, não funciona. Não funciona isso, pronto. Né? Empresas que têm valor, eu sou, como é que é, aberto, né? Aí você chega lá, tem um monte de porta de vidro para entrar. Falei, pô, peraí, se você fala que é uma cultura aberta, como é que tem um monte de porta de vidro com crachá, né? Então, a gente tem que fazer o trabalho, mas que faça sentido. E tudo bem se a empresa não tiver num estágio suficiente para que ela consiga considerar a abertura como um valor. Ela pode chegar à conclusão e falar, olha, dado o estágio que a gente está hoje, não dá para ter abertura. A gente precisa primeiro passar por um estágio anterior para depois chegar na abertura total. Então, acho que tem que os valores, a cultura, tem que estar muito alinhados naquilo que a empresa é e naquilo que a empresa gostaria de ser no próximo passo. Não necessariamente aquilo que ela vai almejar lá na frente, porque senão fica irreal aquela história, né? O tamanho da frustração a expectativa é do tamanho da frustração. Se a empresa colocar alguma coisa que é irreal, ela vai frustrar todo mundo e não vai chegar lá. Sim. É muito legal isso que você está falando. Eu fico aqui viajando, né, sonhando. Assim, eu trabalho um pouco para isso, assim, para que as empresas, cada vez mais existam empresas que consigam criar ambientes realmente de aprendizado constante, de troca, onde as pessoas se sintam bem em estar, se sintam equilibradas em estar, onde elas possam expressar quem verdadeiramente elas são, de forma livre, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade, que eu acho que é isso, né, que você está falando um pouco. Tem ambientes que você precisa
estimular a liberdade e a criatividade, mas precisa vir junto com responsabilidade. Então, quando não tem um nível de maturidade para isso, isso pode ser um tiro pela culatra. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma pergunta que eu tenho sempre, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Quase isso. Porque, assim, para você criar um ambiente de liberdade, você precisa dar liberdade para que as pessoas possam se acostumar, né, com esse ambiente de liberdade, mas sabendo que se elas não estão muito acostumadas com a liberdade, podem acontecer erros, podem acontecer abusos, e aí você precisa ter pessoas talvez mais atentas, né, para poder ir corrigindo esses erros ou essas questões de forma mais rápida para que isso não impacte o negócio. Mas no fundo, né, esses ambientes, eu acho que as pessoas, principalmente das novas gerações, elas estão buscando muito isso, né? Elas estão buscando o significado que você falou, ou seja, o business tem que fazer sentido para ela tem que falar assim, cara, eu me conecto muito com isso porque eu quero que o mundo melhore a partir disso que está sendo feito por essa empresa. Uma empresa de energia, uma empresa de carro, uma empresa do que seja, né? Se ela tiver um entendimento do papel social dela nesse sentido, a conexão ela é garantida. Mas além da conexão, precisa ter esse ambiente. Porque às vezes tem também uma loucura, né? Às vezes é uma empresa que por fora parece super alto astral, super bonita, tem uma coisa muito diferenciada, só que na hora que você entra lá dentro, você se decepciona. Você fala, caraca, não é possível que essas pessoas falam isso, todo mundo se... Mas lá dentro é um inferno. Não, isso também é ruim. Então, acho que tem esse trabalho, né, de você olhar para fora, mas olhar para dentro e ter esse equilíbrio e essa coerência, né? Eu acho que a palavra é coerência que me vem. Exato, é o que você falou, assim, aí você gasta uma fortuna fazendo um trabalho aí de cultura, chama os experts aí, faz um baita trabalho desse, só que você não pratica internamente. Então, assim, de novo, você faz um trabalho de marca, né? Marca, para mim, é a expressão da cultura para fora. Sem Né? dúvida, sem dúvida. Então, assim, se você não tem uma cultura inovadora e você quer montar uma marca inovadora, em algum momento isso vai entrar em rota de colisão, né? Em algum momento vai descobrir que aquela marca, ela, na verdade, que está se mostrando inovadora, ela é simplesmente uma propaganda e não, de fato, algo real. Isso, cada vez mais essas coisas estão aparecendo e cada vez mais o consumidor está mais consciente dessas situações e vai atrás para saber, puta, como é que essa marca, né, ela fala disso, mas ela realmente pratica isso, né? As pessoas que estão lá dentro têm essa mesma cultura, né? Então, senão a gente vai ficar com algo muito vazio. E uma coisa que você falou, que até estava vendo esses dias, sobre essa questão da liderança, e quanto a liderança tem que ser aberta, né? Porque essa liberdade não significa uma anarquia, primeira coisa, né? Não. Liberdade tem que vir junto com responsabilidade. E a gente vive num mundo em que a gente tem que construir as duas coisas juntas, porque todo mundo quer liberdade, mas nem todo mundo quer responsabilidade, né? Então, tem uma palavra em inglês chamada ownership, que é o accountability, né? Que é até melhor, que é realmente você ser accountable, né? Você realmente ter a responsabilidade por aquilo que você está fazendo. Você quer liberdade para fazer o que você quer ter um projeto e quer trabalhar nesse projeto, legal, mas você vai ter que responder pelo resultado desse projeto. Então, acho que as duas coisas têm que andar... Acredito muito nisso. Exato, as duas coisas têm que andar muito junto, porque às vezes as pessoas querem uma coisa e não querem a outra. E o líder tem que ser esse líder inspirador para propiciar um ambiente onde as pessoas possam falar o que está errado. E possam... A pior coisa é você ter um ambiente de medo, onde as pessoas não falam, porque aí, de novo, a pessoa vai sair, o cara saiu, eu não estava sabendo que o cara está insatisfeito. Pô. Se você... esse líder não é um líder que está antenado no que as coisas, no que está acontecendo. Então, a pior coisa que tem é isso. Os líderes têm que ser líderes que criam um ambiente onde as pessoas, sim, tenham responsabilidade, as pessoas tenham as possibilidades, as oportunidades, e que também possam ter essa liberdade para falar, olha, isso aqui eu não concordo, está errado, isso aqui eu não sei, né? Porque senão as pessoas vão ficar insatisfeitas, vai ter burnout, e aí você vai ter um problema lá na frente, com certeza. Então, você tem que você tem que trabalhar muito a questão da liderança, né? Para que a liderança seja lideranças que realmente inspirem e que criem esse ambiente favorável, né? Que as pessoas possam se manifestar e falar. Lógico, o erro não é algo bom, mas também não pode ser algo indesejável, né? Porque ele faz parte do aprendizado. Desde que você tenha a responsabilidade, desde que todo mundo esteja alinhado com o objetivo que é aquele projeto, aquilo que você tem para fazer.
Mas com certeza, Sim. só reforçando o que você falou, liderança para mim é tudo e essa liderança tem que ser cada vez mais essa aberta, né, e inspiradora. Porque é só assim, né, que você gera autonomia na ponta, né? Para poder acontecer esses exemplos que você acabou de dar. A criatividade vem a partir da autonomia. Um ambiente que não tem autonomia para as pessoas pensarem, para as pessoas pensarem em terem ideias, serem criativas, inovarem, não. E esse As é pessoas vão outro ficar erro que dando eu vejo volta. muito, né, cara? Você gasta um dinheiro danado para trazer metodologia ágil para toda a empresa, gasta com consultor e tal, só que você não muda a questão da metodologia, ela é o fim, mas se você não mudar a cultura, não adianta você contratar o melhor consultor de metodologia ágil, porque está na Não moda, adianta. contrata lá um consultor de design thinking, ele vai fazer 30 cursos para a tua empresa, mas se a tua cultura não é uma cultura colaborativa e que você está disposto a ter mais liberdade, a dar autonomia, se as pessoas que estão nessa cultura não têm a possibilidade de ser mais responsáveis, tem pessoas que não conseguem trabalhar que não seja se alguém falar para ela o que ela tem que fazer. Né? Sim. Ok, esse é um tipo de pessoa e tipo de comportamento que uma pessoa pode ter, mas se você quer uma cultura colaborativa, você tem que ter abertura, você tem que ter liberdade com responsabilidade e você tem que ter essa capacidade das pessoas serem accountable por aquilo que elas estão fazendo. Senão Muito você vai bom. gastar uma fortuna com metodologia e você não Não vai mudou a adiantar. cultura. Aliás, Então, assim, você tá falando de uma coisa que eu tenho refletido muito sobre isso já há alguns anos, né? Você falou da tecnologia, né? Lá quando você fez o Singularity University, e agora você está falando de metodologia, né? De técnicas, né? E eu acho que as duas coisas a gente pode olhar da mesma forma no sentido do quem que está a serviço de quem, né? É a metodologia, a tecnologia que está a serviço da gente ou a gente que está a serviço da metodologia e da tecnologia? Eu vejo um arsenal de técnicas, de métodos e tal, e as pessoas elas não têm consciência sobre o que elas estão fazendo. Elas estão simplesmente usando a tecnologia ou a metodologia pela pela tecnologia, metodologia, pela sim. metodologia, e não tentando entender o que está por trás. Assim, eu preciso pegar a metodologia, a técnica, a tecnologia e usar a meu bel prazer. Inclusive nesses fóruns, você participou de alguns, né? Esses fóruns mais avançados aí que falam de futuro, SXSW, essas coisas todas aí, eles têm falado muito em humanizar a tecnologia, porque a gente está num momento agora que a gente está perdendo a mão. E eu lembro quando eu estava estudando antroposofia, num dos cursos que eu fiz, né, tem uma pergunta que é muito da geração X, eu acho até, né, que tem a ver com uma fase também de desenvolvimento das organizações, quando está aquela fase de muito processo, né, de processualizar as organizações para elas se profissionalizar e tudo mais, que é como dominar a máquina. Se a gente não entender que a máquina pode nos dominar, e aí eu estou falando de tudo isso, né, que eu estou trazendo, a gente vira escravo das tecnologias e das metodologias. E aí não adianta para nada, o que é muito louco, né? Porque a gente mesmo cria isso para poder nos ajudar, nos tornarmos mais ágeis, para a gente ter mais tempo para fazer as coisas, mas a gente fica refém disso. Eu acho uma loucura isso. Uma E o loucura. legal, é legal assim você falar isso, porque isso foi um pouco perturbador para mim na primeira vez que eu fui na Singularity, que os caras falaram assim, olha, tem algumas funções que elas vão acabar e que os seres humanos não vão precisar mais fazer essas funções. Eu falei, pô, né? E hoje isso já é uma realidade, né, cara? Sim. E você começa a falar assim, puta, mas tem um gap gigantesco, né? E até na primeira vez que eu fui, discutiu muito isso, a questão, né, falava-se muito em inteligência artificial na época, já isso em 2018, né? E quanto que isso tem evoluído e tem ido muito rápido. E isso vai substituindo algumas funções, algumas tarefas, naquilo que o ser humano tem a menor capacidade intelectual, naquilo que é braçal, naquilo que necessita, que é racional. Sim. E aí a pergunta assim, tá bom, e o que vai ser dos nossos seres humanos se a gente não tiver essas pessoas, né? E a teoria que eles têm é que tem tantos outros problemas para resolver, que o ser humano é o único capaz de fazer isso, Uhum. que não vai faltar problema para resolver. Só que a Muito gente vai bom. deixar de usar capacidades que são mais básicas, né, que a gente usa hoje, que a gente acostumou a usar desde a Revolução Industrial, né? A gente vai deixar de usar essas capacidades e usar outras, né? Sim. Que a gente também tem e que a gente talvez poucas pessoas usam. É uma elite Sim. muito
pequena que usa. Mas aí vem o dilema, né? E vem o perturbador, quer dizer, e o que a gente faz nesse meio do caminho, né? Esse gap aqui, né? Que é de fato o que a gente vai viver. E é engraçado, porque a gente não está preparando essa outra discussão que teve agora em 2019, que é a questão da educação. A gente não está preparando as pessoas, a gente continua educando da mesma forma que a gente educava na Revolução Industrial. Sim. Muda alguma coisa ou outra, mas a questão de bloquinhos, de matérias, de caixinhas, é exatamente igual que era, né? Carteira, né? São coisas, muda a tecnologia, alguma coisa ou outra, muda alguma coisa pedagógica, mas a gente está formando da mesma forma que a gente formava antes. Você tem toda a razão. E aí, será que essas pessoas vão estar preparadas para esse mundo mais colaborativo, mais criativo, Sim. onde talvez outras capacidades têm que ser trabalhadas, né? Então esse é um pouco o dilema que a gente vai ter. O pensamento. E aí tem um gap aqui, porque de fato vai ter um gap de pessoas que vão perder o emprego e talvez nunca recuperem. Sim. Porque aquele emprego não vai existir mais, ou aquela capacidade que a pessoa tem para fazer aquilo, ela não vai ser mais valorizada, porque um robô faz, uma máquina faz. Sim. E aí, né? E aí vem uma questão social, e aí vem toda a discussão de renda mínima, etc., que de alguma forma a gente vai ter que enfrentar, não só no Brasil, como no mundo. Eu acho que a forma como a gente se relaciona com o trabalho vai mudar, Rato. Assim, o significado do trabalho que a gente já mudou, né, cara? Já mudou e vai mudar muito já mais, acelerou demais, cara. Sem dúvida. Por um lado positivo, né? Quer dizer, se a gente tivesse um lado positivo dessa mudança, o quanto que acelerou essa transformação e quanto que as pessoas perceberam que é possível. A gente trabalha desde março 100% digital, 100% Sim. remoto. Uma coisa ou outra faz falta, sim. Acho que mais nessa questão da gestão, da liderança, eu acho que a gente precisa ainda ter algum contato mais próximo. Mas a companhia trabalha 100% remoto, tudo na nuvem, com controle daquilo que está sendo feito, pontos eletrônicos. Então, de novo, você tem que transformar coisas que você aprendeu lá na Revolução Industrial de forma eletrônica, porque essa coisa Sim. de ter o horário de trabalho, e infelizmente a gente tem uma legislação que ainda te obriga a fazer isso. Sim. Mas, enfim, a gente consegue, aí vai voltar, a gente estava, esse é um exemplo, a gente estava, antes da pandemia, a gente tinha até no orçamento a mudança para o escritório, a gente saía de 300 metros quadrados e estava procurando um escritório por volta de 1.000 metros quadrados, 1.100 metros quadrados. A gente orçou, tá lá no planejamento. Aí o que a gente fez? Parou tudo, não faz sentido, né? Se eu tiver que mudar, eu vou mudar para um escritório de 500 no máximo, né? E a gente vai trabalhar, né, de forma remota e o escritório passa a ser mais um objeto de valorização da marca, da cultura, do que propriamente... Um lugar de troca, né? Algumas construções trazer cliente, né? Exato, fazer tipo um workplace com clientes, com acionistas, enfim, poder trazer isso para dentro. E é isso, e as pessoas vão... A quantidade de pessoas não vai ser 100% de todo o time trabalhando fisicamente. É legal você estar falando... Eu acho que isso é meio sem volta, né, cara? Você está falando uma coisa, eu estou aqui resgatando a Mônica, fez uma pergunta aqui, ela botou assim, na opinião de vocês, a pandemia não deixou mais evidente a necessidade da cultura coesa com a cultura? Eu posso imaginar que ela está tentando falar da cultura coesa dentro da organização com a cultura, né? Enfim, acho que sim, eu acho que ela precisa ser cada vez mais coesa, porque senão... dá esses problemas que a gente está vivendo. E eu acho que a pandemia está mostrando muito isso. Assim, essa mudança de cultura ela precisa ser coesa. Tanto os líderes quanto os não líderes, os times todos têm que estar na mesma vibe, têm que estar entendendo, né, e valorizando essas coisas. Né? Pelo menos é assim que eu entendi a pergunta. Né? Mas isso, eu acredito, né? A gente está vivendo... cultura... Não, só para reforçar, eu acredito que cultura ela não é algo que está ali parado, ou que alguém vai lá e faz um projeto e fica ali parado, né? Cultura tem que estar no dia a dia, cara. Cada coisa, cada tarefa, cada função que se faz dentro da companhia, ela tem que estar com pensamento na cultura. Toda avaliação, todo o processo, a gente usa OKR como os objetivos, a gente avalia trimestralmente e usa essa metodologia, mas, de novo, a gente... me lembro muito bem, quando a gente decidiu usar a metodologia, eu falei, gente, essa metodologia ela está linkada a um conceito. Esse conceito é de metas colaborativas, de metas trimestrais, a gente topa isso, né?
porque OKR ou qualquer palavra que você quiser, qualquer termo que você quiser utilizar, essa é uma metodologia que enquadra, né? E a gente precisa, às vezes, ter um negócio enquadrado, uma cultura, um comportamento, uma necessidade, né? Uma solução. Mas se a gente não tiver consciência daquilo que a gente está fazendo, a gente vira simplesmente seguidores de metodologia e aí bota a culpa na metodologia. Puta, esse negócio de ágil é uma porcaria, não funciona na minha empresa. A tua cultura mudou, você descobriu qual que é a tua forma de agir de forma ágil, né? Como que você pode usar essa metodologia para você, cada um tem o seu. Eu sou meio contra aquela coisa by the book, chega lá, instala e fala, agora a partir de hoje a empresa virou ágil. Pô, não existe isso. O Gustavo está aqui fazendo uma pergunta, mas o home office não atrapalha o desenvolvimento das equipes júniores? O que você acha? Eu acho que é possível você dar algum tipo de coaching de forma remota. Não é... De novo, acho que uma coisa é home office, outra coisa é trabalho 100% remoto. Acho que todo mundo ficar em casa trabalhando, eu acho que isso não vai funcionar. Eu acho que tem que ter... vamos supor que a gente tenha vacina, que as coisas estejam normais, entre aspas, né? O novo normal. Mas eu acho que a gente vai precisar realmente ter esse contato físico. Mas não precisa ser todo dia, né? Esse é o ponto. Acho que vai ter que ter sim, é importante que tenha esse. Acho que faz parte, principalmente nessa questão de gestão, porque as tarefas, uma vez que você dá lá as funções, hoje em dia você controla até programadores, desenvolvedores, lá a gente coloca lá na nossa esteira e sabe exatamente quanto o cara produziu no dia. Isso é fácil de medir. Agora, questões pessoais, gestão, etc., concordo que a gente vai precisar ter algum contato pessoal ali. Por isso que eu não acho que vai ser 100% remoto. Não, acho que vai ter um processo de home office e as pessoas vão ter que ter esse contato em algum momento, né? E eu acho que nem deve ser, né? Eu acho que eu acho que a grande questão, a grande pergunta é assim, tá, mas o escritório ele vai servir para quê a partir de agora? Quais são os momentos e os encontros que realmente precisam acontecer para a gente garantir o desenvolvimento das pessoas, para a gente garantir o processo criativo sendo... Eu acredito muito que o processo criativo precisa ser feito olho no olho, porque as reuniões assim online, você tem uma perda um pouco de perspectiva. Eu acho também que mesmo no home office, as necessidades não só de técnicas, mas as necessidades humanas, de sentimentos, elas precisam ser tratadas. E elas precisam... Então, assim, se eu tenho uma equipe mais júnior, eu preciso ter na minha dinâmica, mesmo que eu esteja de home office, eu tenho que ligar para a pessoa, ter conversas em outro nível, não só falar de trabalho, de dia a dia, eu tenho que saber como é que a pessoa está, o que ela precisa de ajuda, trabalhar junto, construir uma dinâmica junto que te permita ajudar no desenvolvimento da pessoa, né, e te permita que a pessoa fica junto com você. Então, eu acho que tem um pouco isso, né? Isso foi algo que a gente se preocupou, assim, de novo, a preocupação nossa quando a gente ficou 100% remoto, assim, e agora, né? No primeiro momento, até estudos mostram isso, você tem um aumento muito grande de produtividade. Mas isso pode cair lá na frente. Então, a gente teve essa preocupação e a gente promoveu, né, encontros sociais, virtuais. Então, a gente entregava lá um voucher para as pessoas pediam o que queriam dentro das suas casas, para a gente ter um mínimo contato social, mesmo que seja virtual. Porque o ser humano é um ser social. Então, assim, não dá para imaginar 100% do tempo você trabalhando remotamente. Sim. Então, você precisa tentar trazer algum tipo de sensibilidade e desse lado social, porque senão a gente vai ficar... isso, afeta psicologicamente a função das pessoas. A gente está preocupado, a gente contratou uma plataforma de monitoramento da questão emocional dos colaboradores, e ela fornece também a possibilidade desses colaboradores acessarem a psicólogos, mostra e tenta ajudar as pessoas de como trabalhar em casa, porque também é uma coisa que a gente acha que sabe, mas não necessariamente sabe, né? É um baita desafio. Então, assim, a suportar as pessoas, porque no final da história, o que eu estou buscando? Eu estou buscando felicidade, quer dizer, fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas com o que estão fazendo, e produtividade, que uma coisa está relacionada diretamente à outra. Sim, então, acho que ter essa preocupação constante é algo que a gente fez e que, de novo, preocupação com o ser humano, porque são as pessoas que fazem as empresas acontecerem e gerarem resultado. Maravilhoso, Rato. Cara, a gente está indo para o final, o papo passou super rápido. Pô, parece que começou agora. se deixar, a gente fica aqui a noite inteira, né? E
eu quero te fazer uma última pergunta que a gente sempre faz nas lives para todos os nossos convidados, que tem a ver com o que a gente, a nossa forma de ver o mundo, né, e viver a vida e de trazer essas provocações, né, que assim, a gente fala muito da vida como uma obra de arte, né, e você vai lembrar disso, lá no Emerge a gente fala disso, né. Então eu queria saber de você, o que para você é viver uma vida como uma obra de arte? Pergunta pergunta difícil, hein, cara? Tem mais uma hora de live aí pra gente? Cara, eu acho que a obra de arte é aquilo que independentemente do que está ali fisicamente, né? Que na verdade ou é um quadro, ou é uma escultura formada de um material físico, né? Eu acho que uma obra de arte, quando você olha uma obra de arte, você fala assim, putz, isso aqui é uma obra de arte, ela de alguma forma conversa com você, ela te conecta, né? E você se conecta a ela. Então, eu acho que quando você se conecta à vida, como você se conecta a uma obra de arte, quando você identifica que você realmente tem esses sentimentos e aquilo realmente te representa, que eu acho que aí você tem essa relação muito forte. Porque senão, se você olhar a vida como simplesmente uma escultura e olhar pelo lado físico das coisas, né, uma coisa que tem começo, meio e fim, você nasce, cresce, estuda, trabalha, se aposenta e morre, né? Se você olhar a vida com esse lado, que é a mesma coisa que olhar uma obra de arte por aquilo que ela representa fisicamente, você não vive a vida. Então, eu acho que a vida tem que ser algo que você se conecta e que você consegue se refletir naquilo que você está enxergando, né? Sensacional, Rato. Muito inspirador isso que você falou. Muito bom. Sensacional. Esse cara é surpreendente, bicho. Eu preciso de... Essa pergunta não foi combinada, cara. Não, não foi, não. Você é demais, cara, porque assim, quem conhece o Rato assim, acha que ele é um cara meio friozão, assim, muito serião e tal, mas na verdade esse cara tá absorvendo tudo, ele tem uma sensibilidade para as coisas inacreditável. Tenho muita honra assim de ter tido você como cliente e agora a gente, né, tá como parceiro aí, né? Eu que aprendo aí com vocês. Pensando em projetos. Né? Imagina. É uma honra te ter aqui. Muito obrigado aí, cara, por estar com a gente nessa live. Muito bom saber que você está bem aí, que as coisas estão andando, né? E a gente vai se falando, tá bom? Muita saúde aí para você. Parabéns aí pelas lives aí. E recomendo a todos que não fizeram o Emerge aí fazer, porque vale muito a pena, cara. Muito bom. Aliás, para quem ainda está aqui, os vídeos de todas as lives que a gente já fez estão no nosso canal do YouTube, do Impulso Emerge. É só procurar lá, se inscrever. Tudo está lá no YouTube. Todas as mais de 30 lives que a gente fez nesse tempo, inclusive essa a partir de amanhã vai estar lá, tá bom? É isso. Bom, maior galera passou por aqui, viu, Rata? Não sei se você estava vendo por aí. Muita gente passou, mandou um abraço para você. Uma turminha boa. Muito legal. Valeu, Rato. Boa noite para você. Valeu, obrigado, cara. gente. Um grande abraço, cara. Obrigado, Tudo você. de bom. Um abraço, Valeu. prazer. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Segunda que vem tem mais.